Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Ontem eu comecei a falar a respeito do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU e desde ontem até hoje, antes de vir para cá, eu procurei ler a maior parte do que foi publicado pela imprensa a respeito do discurso. Muitas questões levantadas são questões que eu também critico, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para tentar ajudar a chamar atenção, não entre as divergências da grande imprensa brasileira com o discurso do Jair Bolsonaro na ONU, mas as convergências. Como exemplo, eu trouxe aqui o editorial do jornal O Globo, do dia de hoje, intitulado Bolsonaro faz na ONU discurso para a militância. A maior parte do editorial é crítico ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. Mas tem um parágrafo que eu quero destacar. Mas houve também aspectos positivos. A menção ao interesse em reconquistar a confiança do mundo por meio da desburocratização e desregulamentação foi um deles, assim como a defesa da liberdade política, do qual é dependente a liberdade econômica e vice-versa. Bolsonaro afirmou também que o Brasil está se abrindo ao mundo, integrando-se às cadeias globais de produção essenciais para a modernização da economia. Por que esse parágrafo é importante? Esse parágrafo é importante porque ele revela o que tem de unidade no capital, do capital para o Estado brasileiro. Qual é o projeto do grande capital para o Estado brasileiro que justifica a opção de boa parte do grande capital brasileiro pelo candidato Jair Bolsonaro na disputa presidencial? É o seu compromisso com a radicalização do neoliberalismo. Essa é a questão fundamental. Hoje, no Brasil, existe uma ordem capitalista que vem sendo hegemonizada pela política neoliberal desde o governo Collor. Aliás, essa frase, né? O Brasil está se abrindo ao mundo, integrando-se às cadeias globais de produção. Esse é o discurso dominante desde o governo Collor, quando acabou, por exemplo, a reserva de mercado da informática, quando o Brasil encerrou definitivamente as políticas protecionistas herdadas do regime militar. O corte, né, não aparece assim no texto, né? Desburocratização e desregulamentação, né? Reconquistar a confiança do mundo por meio da desburocratização e desregulamentação. Também é isso o que os governantes brasileiros vêm afirmando que nós temos que fazer desde o Collor. Desregulamentação dos entraves às atividades econômicas, inclusive daquelas que têm como objetivo proteger o meio ambiente e as populações mais vulneráveis do país. Retrocesso em relação a direitos previdenciários. Direitos previdenciários vêm sendo desmontados no Brasil desde o Fernando Henrique, passando pelo Lula, pela Dilma, chegando ao Temer e ao Bolsonaro. Existe uma agenda neoliberal que, ora, é administrada pela direita do neoliberalismo, no caso do Collor, por exemplo. Ora, pela esquerda do neoliberalismo, no caso dos governos do PT. Ora, pela centro-direita do neoliberalismo, que é o caso do Fernando Henrique Cardoso. O Bolsonaro, ele representa a ultradireita do neoliberalismo, mas é o mesmo, vamos dizer assim, patamar
no que tem de essencial no atendimento aos interesses do grande capital. E o que muda, muda principalmente em função da conjuntura econômica. Em determinados momentos, a situação econômica internacional era mais difícil, as concessões à classe trabalhadora no Brasil eram menores. Depois a economia internacional entra num cenário mais favorável a um país produtor de commodities, se aumenta as migalhas para o povo, se investe em políticas compensatórias tímidas, mas que não mudam a essência da dominação liberal. E agora, com a crise econômica de 2008, ainda sem conseguir ser superada pelo sistema, a resposta do capital é a radicalização do neoliberalismo, a radicalização da destruição dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e o endurecimento do regime necessário para aplicar essa política. Então, o que mantém Bolsonaro no poder é esse parágrafo aqui, é essa concordância, né, entre o editorial do Globo e o discurso do Bolsonaro na ONU, representar, na verdade, o grande pacto das elites no país, que é a manutenção da doutrina neoliberal no comando da nossa economia, radicalizada. Aliás, com apoio do Globo nessa radicalização em todos os momentos, né? As organizações Globo em todos os seus meios, seja no Jornal Nacional, seja no Estúdio I da Globo News, seja no editorial do Jornal o Globo, nas páginas internas do jornal, né, há essa convergência entre o governo Bolsonaro, as organizações Globo, né, de radicalização do neoliberalismo no país. E qual é a desgraça? Importante a gente repetir quantas vezes forem necessárias, né? A ideia de que o Brasil tem um Estado inchado, um Estado que arrecada demais e desperdiça a arrecadação em políticas públicas equivocadas, né? E que a gente precisa de menos Estado e mais mercado, né, não bate com os números da economia brasileira, né? O que impede a realização de um Estado de bem-estar social no Brasil, da nossa população conquistar o mínimo, né, de investimentos estatais para garantir a sua qualidade de vida, né? O grande desafio é que nós somos um país com baixíssimo PIB per capita, né? Menos de 10 mil dólares por ano, o PIB per capita do Brasil. O PIB per capita brasileiro é metade dos gastos estatais, né, da Austrália, né, que hoje é o país com o segundo índice de desenvolvimento humano do planeta, né? Para que o nosso Estado tivesse a disposição para gastar o mesmo, né, por habitante, né, que a Austrália tem para gastar, nós precisaríamos destinar 200% do nosso PIB para o Estado, né? Na verdade, enquanto a Austrália gasta 20.363 dólares por ano por habitante, e o PIB per capita do Brasil é de 9.928 dólares por ano por habitante, o nosso gasto estatal per capita é de 2.844 dólares por ano, né, por habitante. Se a gente compara, né, com os Estados Unidos, para ficar no gosto do presidente Jair Bolsonaro, né, o PIB per capita dos Estados Unidos é 59.771 dólares. O PIB per capita do Brasil é 9.928 dólares. O gasto estatal dos Estados Unidos por habitante por ano é 22.414 dólares. Né? O do Brasil é pouco mais de 10% do gasto estatal dos Estados Unidos, né? Então, todas as correntes políticas do Brasil, seja as de extrema-direita, as de direita, as de centro-direita, as de centro-esquerda, que concordam com esse parágrafo
do jornal O Globo, né, fazem parte do problema e não da solução dos problemas do povo brasileiro, né? Parágrafo do editorial do Globo que diz, né, que houve aspectos positivos no discurso do Jair Bolsonaro na ONU, né, a defesa da radicalização do neoliberalismo no Brasil. Isso une o capital em torno de Jair Bolsonaro, isso são os limites que hoje o capital impõe às correntes políticas que, né, se prestam a quererem ser os gerentes do capitalismo no Brasil.